Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos então para mais uma questãozinha aí do concurso 188 da magistratura do estado de São Paulo. Concurso para admissão ao cargo de juiz substituto aí no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, no ano 2018, ok? Então vamos agora para uma questão de direito penal aí. Dá uma olhadinha numa questão de direito penal, caiu na prova. Questão 32. Sobre teoria do crime, geral do crime. Tá aqui, ó, questão 32. Vamos nessa? Aí o cara fala assim, ó: quanto ao título 2 da parte geral do Código Penal do crime, é correto afirmar que... Ele faz 4 afirmações aí sobre questões relacionadas à teoria geral do crime, né? A diz assim, ó: a superveniência de causa relativamente independente, pré-existente, concomitante ou superveniente. Exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, né? A B, se o fato cometido sob coação moral é cometido sob coação moral irresistível, só é punível ao autor da coação. Se resistível, coator e coacto respondem em concurso de pessoas, atenuando-se obrigatoriamente a pena do último, né? A pena do coacto, né? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até oferecimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. E D, quanto às excludentes de ilicitude, o excesso doloso ou culposo punível aplica-se a legítima defesa e ao estado de necessidade, enquanto ao estrito cumprimento do dever legal e ao exercício regular de direito, somente o doloso. Bom, seguinte, a resposta é a alternativa B, né? Porque as outras simplesmente ou não correspondem à teoria geral do crime ou não existe previsão legal, tá? Não existe previsão legal para essas outras alternativas aí, tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do crime aqui, revisar um pouquinho aí, né? A questão aí da teoria do crime. Questão 32, direito penal, primeira fase, fiz um resuminho aí, né? Para relembrar. Bom, é o seguinte, o Código Penal atual ele adotou a teoria finalista da ação, né? Do Hans Welzel, né? O alemão lá, na década de 30, Hans Welzel criou essa teoria. Então, essa teoria, a teoria finalista da ação, ela considera o crime uma atividade humana, tá? E ela se contrapõe à teoria causal, chamada teoria clássica do List, tá? Essa teoria causal ela foi adotada no Brasil até a reforma do Código Penal de 1984, que adotou a teoria finalista da ação e que, portanto, considera o crime como uma atividade humana. Ok? Bom, o que o List dizia? Qual era a teoria causal? A teoria causal diz o seguinte, que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então o fato é típico, o fato é antijurídico e o fato é culpável. E aqui dentro da culpabilidade, né, pela circunstância do fato ser culpável, né, estava a conduta. Então a conduta dolosa ou culposa, ela estava dentro da culpabilidade na teoria causal do List, né? Ela estava na culpabilidade, dentro da culpabilidade. O que o Hans Welzel fez, né, na teoria do crime, geral do crime dele, teoria finalista da ação, foi o seguinte: foi colocar a conduta dolosa ou culposa dentro do fato típico. Então o que acontece? A conduta dolosa, que pode ser dolosa ou culposa, ela saiu do elemento culpabilidade na teoria do List aqui, e foi para o fato típico, ou seja, a conduta dolosa ou culposa é um elemento do fato típico, tá? E o crime, para o Welzel, na teoria finalista da ação, ele é um fato típico e antijurídico, tá? Ele é um fato típico e um fato antijurídico, ok? Então o crime é um fato típico
Daí a conduta, que pode ser dolosa ou culposa, está nesse fato típico, e o crime tem que ser também antijurídico. A novidade aqui é que a culpabilidade na teoria finalista da ação, ela não é um elemento do crime, mas ela é um pressuposto da pena. Percebe? Ela não é um elemento que se soma para formar o crime, como na teoria causal do List. Ela é, na realidade, um pressuposto da pena, um pressuposto da aplicação da pena. O fato do indivíduo ter culpa é um pressuposto para a aplicação da pena. Essa é a teoria atual adotada no Código Penal atual brasileiro. Okay? Bem, importante lembrar também que a teoria do Welsel, né, a teoria finalista da ação, ela permitiu dois tipos de tipicidades, né? A chamada tipicidade objetiva, tá? E a tipicidade subjetiva. A tipicidade objetiva é aquela tipicidade da fase externa, né, ao agente, ligada ao fato criminoso em si, né? E a tipicidade subjetiva está relacionada com a fase interna, ok? Da atividade criminosa, fase interna, fase psíquica, interna ao agente, o que o agente pensou, quis fazer, tá? Isso é importante porque na teoria finalista da ação, essas duas tipicidades, portanto a objetiva e a subjetiva, na construção, a ficção teórica do Welsel, né, na teoria dele, ela é importante porque ela permite essa estrutura teórica, ela possibilita que as diferentes figuras, né, de erro, por exemplo, relacionadas ao crime, sejam uma consequência da teoria. Então ele tentou criar um arcabouço teórico, né, uma estrutura, um alicerce teórico, para que outros institutos, né, jurídicos, como o erro de tipo, o erro sobre a pessoa, o aberratio ictus, crime impossível, fosse analisável, fosse possível analisar através dessa teoria finalista da ação, que propõe duas tipicidades, uma objetiva ligada ao fato e outra subjetiva ligada ao agente, uma objetiva externa e subjetiva interna. Então, por exemplo, olha só, no erro de tipo, o que nós temos? Tá? No erro de tipo, nós temos a conduta na qual o crime é objetiva, a conduta, né, ela é objetivamente típica e subjetivamente atípica. Então você tem a figura do erro de tipo, né, porque a conduta do agente ela é objetivamente típica, tá? Só que ela é subjetivamente interna, na intenção, no psicológico do agente, ela é subjetivamente atípica. Você tem a figura do erro de tipo. Olha que interessante, aqui no erro sobre a pessoa, erro in persona, né, você tem a intenção objetiva, tá, e o resultado subjetivo, é o erro sobre a pessoa. O cara quis matar um cara, deu um tiro no cara, só que matou o cara que estava atrás. A intenção é objetiva, só que o resultado é subjetivo. Então aqui nós temos o erro sobre a pessoa, o aberratio ictus, né, o erro na execução, não é? Tá certo? Então a intenção é objetiva, ele quis acertar aquele cara, só que o resultado foi subjetivo, ele acertou outra pessoa. Ainda, o crime impossível, a gente poderia pensar no crime impossível com base nessas duas tipicidades do Welsel, através de conduta objetivamente atípica e subjetivamente típica, né? Quer dizer, matar alguém que está morto. Alguém que está morto. Você pode estar cometendo outro crime de vilipêndio de cadáver, mas a conduta é objetivamente atípica, porque não existe a figura de matar morto, é matar alguém, né? Só que ela é subjetivamente típica, porque o indivíduo exerceu a intenção de matar. Nós temos o que nesse caso? Matar o morto. Um crime impossível, né? Um crime absolutamente impossível, porque a conduta é objetivamente atípica, matar morto, só que é subjetivamente típica, o cara quis matar alguém, percebe? Então o interessante dessa teoria do Welsel, finalista da ação, que ela permite dois tipos de tipicidades, né? E essas duas tipicidades, objetiva e subjetiva, elas nos permitem a fazer várias reflexões sobre erros sobre o tipo
erro sobre a pessoa, erro sobre a execução, o crime impossível, né? Dentro desse arcabouço teórico, nós temos o que? Nós temos dentro desse arcabouço teórico, nós temos aí, por fim, a questão da excludentes de antijuridicidade e excludentes de culpabilidade, né? Então, na teoria do Welsel, as excludentes de antijuridicidade são legítima defesa, exercício regular de direito, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal. Tá? Estão ali nos artigos 23, ali no começo do Código Penal, tá? Brasileiro. E as excludentes de culpabilidade são inimputabilidade, o cara é inimputável, né? Ausência da potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa, tá? Obediência hierárquica, ok? Coação moral irresistível, né? A doutrina às vezes fala de uma a mais, uma a menos, enfim, tá? Mas o importante eu frisei aqui a coação moral irresistível, que ela é a resposta do problema daquela questão na magistratura, né? Então você tem aqui 4 excludentes de antijuridicidade, 5 ou 6, tá? Dependendo da classificação aqui, excludentes de culpabilidade, tá? O cara até cometeu um crime, mas ele está... A culpabilidade, que é o pressuposto da pena, não está observada, não está, o requisito não está atendido, né? É o caso da coação moral irresistível, tá? Então esse é um resuminho aí, um resuminho bem resumido para você entender, ter uma noção aí da teoria geral do crime adotada pelo Código Penal, a teoria finalista da ação do Hans Welsel, que permite aí 2 tipicidades, né? E que tirou a conduta da teoria causal do List, né? Da culpabilidade, que era um elemento do crime, e colocou a conduta dentro do fato típico, né? Então o crime exige fato típico e a conduta dolosa ou culposa está dentro do fato típico, não mais na culpabilidade. A culpabilidade é um pressuposto da pena. Se não houver excludentes de culpabilidade, que são essas que eu coloquei aqui embaixo, o cara tem culpa, né? No sentido amplo do termo, né? Existe a culpabilidade e a pena pode ser aplicada, tá? Então, nesse concurso da magistratura, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó, tá? Ele veio falar que a superveniência de causa relativamente independente, pré-existente, concomitante ou superveniente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, né? Então ela não exclui a imputação, tá? Ela não exclui a imputação. Por quê? Porque a conduta está dentro do fato típico, tá? A superveniência de causa relativamente independente, pré-existente, concomitante ou superveniente exclui a imputação, né? Não, tá? Ela não exclui a imputação. A B é a resposta. Se o fato é cometido sob coação moral irresistível, só é punível o autor da coação, tá certo? Então, se o fato é cometido sob coação moral irresistível, é um dos excludentes de culpabilidade. Só é punível o autor da coação. Se resistível, se ele podia resistir àquela coação, coator e coacto respondem em concurso, tá? Atenuando-se obrigatoriamente a pena do coato, ok? Eles respondem em concurso de pessoas. Por quê? Porque lá no concurso de pessoas, lembra? Quem de qualquer modo concorre. Se a coação era resistível, né? se decidir que ela era resistível, o coato, aquele que sofreu a coação moral, ele responde em concurso, na medida da sua culpabilidade. Artigo 29 do Código Penal. A D. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano restituído à coisa até o oferecimento da denúncia, por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Simplesmente não existe previsão legal para isso aqui, tá? Não existe, tá? Então não é a C também. Quanto aos excludentes de licitude, né, ou seja, de antijuridicidade, o excesso doloso ou culposo punível aplica-se à legítima defesa e ao estado de necessidade, enquanto ao estrito cumprimento do dever legal e ao exercício regular de direito, somente o doloso. Não, o excesso, tá? Nas excludentes de licitude, o excesso é punível, tá? Para qualquer uma delas, seja legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento e exercício regular de direito, tá? Quanto às excludentes de antijuridicidade, que excluem o crime, ok? Se o cara cometeu, por exemplo, um crime sobre legítima defesa, né? Ele matou alguém, por exemplo, mas foi legítima defesa,
ele não cometeu um crime, porque existe uma excludente de antijuridicidade e o fato ser antijurídico é um elemento do crime, na teoria finalista da ação. Então, só que essa legítima defesa, ela não pode ser excessiva. O excesso doloso, tá, ou culposo nas excludentes de antijuridicidade é punível, tá? Então, o excesso das excludentes de antijuridicidade na teoria do Hans Welsel, ele é punível, tá? Veja, não é uma questão trivial, é uma questão que envolve uma revisão, um estudo, tá? Mas é importante lembrar aqui que a resposta está relacionada com a excludente de culpabilidade, lembrando que a culpabilidade na teoria finalista da ação do Hans Welsel, ela é um pressuposto da pena. A culpabilidade, né, o fato culpável, a culpabilidade, ela não é um elemento do crime, mas ela é um pressuposto da pena. Beleza? Revisa isso aí, a gente se vê na próxima aula. Forte abraço, tudo de bom, hein? Até mais.